Imagine uma mulher tão poderosa que seduziu 2 dos maiores líderes do Império Romano, tão inteligente que falava mais de 7 idiomas, e tão enigmática que sua morte até hoje alimenta teorias e lendas. Essa é Cleópatra VII, a última rainha do Egito. Mas quem era ela de verdade? Uma sedutora manipuladora ou uma estrategista brilhante? A história de Cleópatra é muito mais do que escândalos amorosos e cobras venenosas. Ela é uma saga de poder, política, paixão e tragédia. Prepare-se para descobrir os segredos da mulher que desafiou impérios e cuja sombra ainda paira sobre a história da humanidade. Cleópatra nasceu em 69 a.C., em Alexandria, a cidade mais cosmopolita do mundo antigo. Filha do faraó Ptolomeu XII, ela fazia parte da dinastia ptolemaica, uma linhagem de origem grega, descendente de um dos generais de Alexandre, o Grande, governante de um dos maiores impérios do mundo antigo. Mas mesmo sendo rainha do Egito, Cleópatra não era egípcia de sangue. O mais curioso, apesar de sua origem grega, ela foi a única de sua dinastia a aprender a língua egípcia e a falar com o povo em sua própria língua. Além disso, dominava o grego, o hebraico, o aramaico e até o etíope. Desde jovem, Cleópatra se destacou pela inteligência e carisma. Foi educada em matemática, filosofia, oratória e até em astronomia. Ela não precisava de beleza para conquistar. Ela usava a mente como arma. A dinastia ptolemaica era marcada por intrigas familiares. Irmãos casavam entre si e depois tramavam assassinatos. Com a morte do pai, Cleópatra se tornou co-governante com seu irmão, Ptolomeu XIII, que era também seu marido. Sim, isso mesmo. Irmãos casavam-se para manter o poder na família, mas a aliança entre eles durou pouco. Cleópatra foi expulsa do trono e fugiu do Egito. Foi aí que entrou em cena um certo general romano. Em 48 a.C., Júlio César chegou ao Egito, perseguindo seu rival, Pompeu. Cleópatra viu ali uma chance de ouro. Segundo a lenda, ela se escondeu dentro de um tapete e foi entregue como presente a César. Quando ele o desenrolou, deu de cara com a jovem rainha. Foi o começo de uma das alianças mais lendárias da história. César apoiou Cleópatra na guerra civil contra seu irmão, e ela recuperou o trono. Mas não só isso. Os dois tiveram um filho, Cesarião. Cleópatra foi a única mulher que teve um filho reconhecido por Júlio César. Mas para subir novamente ao trono, Cleópatra precisou se casar com seu outro irmão, Ptolomeu XIV, um jovem de apenas 13 anos, considerado uma figura decorativa, sem nenhum poder efetivo, pois Cleópatra conservou a autoridade em suas mãos. Mesmo casada, a rainha continuou agindo como amante do ditador romano, Júlio César. Mas nem todos em Roma estavam felizes. Cleópatra visitou Roma em 46 a.C., vivendo com seu filho na vila de César. Com roupas exóticas, joias extravagantes e uma comitiva luxuosa, ela causou fascínio e ódio entre os romanos, que nunca conheceram uma mulher assim antes. Em contraste, as mulheres na sociedade romana eram subordinadas aos homens e não exerciam muito poder, enquanto o povo via nela uma ameaça estrangeira. César a tratava como uma igual, ou talvez mais. Mas o romance teve um fim trágico. César foi assassinado em 44 a.C., esfaqueado por senadores romanos. Cleópatra, grávida e viúva, voltou ao Egito às pressas, mas o destino ainda reservava a ela outro capítulo explosivo. De volta ao Egito, Cleópatra teria mandado envenenar seu irmão e marido, Ptolomeu XIV, para substituí-lo por Ptolomeu XV, Cesarião, seu filho com César. Na ocasião, Cesarião tinha apenas 3 anos de idade, e Cleópatra mantém o poder do Egito em suas mãos. 2 anos depois, Cleópatra conheceu Marco Antônio, um dos generais mais poderosos de Roma. Dizem que ela chegou até ele num navio dourado, vestida como a deusa Ísis, cercada por incenso, perfumes e música. E ele ficou hipnotizado. Começava uma das histórias de amor mais célebres e trágicas da antiguidade. Eles tiveram 3 filhos, viveram juntos em Alexandria e dividiram o controle de vastas regiões do Império Romano. Mas essa união incomodava outro nome crescente em Roma, Otaviano, o sobrinho neto de Júlio César. A tensão aumentou, até virar guerra. Em 31 a.C., Marco Antônio e Cleópatra enfrentaram as forças de Otaviano na Batalha Naval de Ácio. A batalha final do reinado de Cleópatra aconteceu nas águas do Mar Jônico. A batalha durou toda a tarde.
sem um vencedor claro, até que Otaviano ordenou o ataque final. Flechas incendiárias, potes de piche em chamas e carvão em brasa foram lançados contra os navios de Antônio. E Cleópatra? Seus navios não entraram na batalha, permaneceram ao fundo, em silêncio, até que repentinamente ela ordenou a retirada e desapareceu no mar aberto. Marco Antônio, desesperado, abandonou a luta e foi atrás dela, deixando seus homens sozinhos no campo de batalha. A essa altura, a derrota era certa. No ano seguinte, em 30 a.C., Otaviano entrou no Egito praticamente sem resistência. Em Alexandria, houve apenas um pequeno confronto, e muitos dos soldados de Marco Antônio já haviam perdido a motivação para continuar. Foi nesse cenário que Antônio recebeu uma notícia devastadora. Diziam que Cleópatra havia desaparecido para sempre. Abalado, ele tomou uma decisão impulsiva que o deixou gravemente ferido. Mas ainda havia tempo para um último encontro. Ao saber que Cleópatra estava viva, isolada em seu mausoléu, ele pediu para ser levado até lá, e ali, ao lado dela, viveu seus últimos momentos. Poucos dias depois, em 12 de agosto do ano 30 a.C., ao perceber que seria levada para Roma como símbolo da vitória de Otaviano, Cleópatra tomou uma decisão extrema para evitar esse destino. A versão mais conhecida diz que ela foi envenenada por uma serpente, mas há quem defenda outras possibilidades, como substâncias tóxicas escondidas em objetos, ou pomadas misteriosas. Otaviano, agora no controle total do mundo romano, decidiu eliminar qualquer possível ameaça ao seu poder. Por isso, determinou o fim do jovem Cesarião, filho de Cleópatra com Júlio César. Os demais filhos da rainha com Marco Antônio foram mantidos vivos. Em um gesto de cálculo político, Otaviano promoveu um funeral público para Cleópatra e Marco Antônio, com honras militares em Roma. Não por piedade, mas para reforçar sua imagem como um líder generoso e magnânimo. Com sua vitória, Otaviano assumiria o título de Princeps, e mais tarde seria chamado de Augusto, o primeiro imperador de Roma. O Egito então deixava de ser um reino soberano e passava a integrar oficialmente o Império. Nas sombras do fim de Cleópatra nascia um novo mundo, o Império Romano. Cleópatra viveu apenas 39 anos, mas sua lenda atravessou séculos. Foi retratada como deusa, feiticeira, amante, mas também como estrategista, rainha culta e líder política. Mesmo após sua morte, nenhuma mulher jamais governou o Egito novamente. Seu túmulo nunca foi encontrado. Até hoje, arqueólogos tentam descobrir onde ela foi enterrada com Marco Antônio, e talvez seja justamente esse mistério que mantém viva sua aura. Cleópatra foi uma líder astuta, estratégica e determinada. Governou o Egito com foco na estabilidade econômica e na soberania frente ao avanço de Roma. Investiu na agricultura, fortaleceu o comércio e manteve alianças políticas com Júlio César e Marco Antônio para proteger seu trono. Seu governo buscou unir tradição egípcia com modernização helenística, promovendo avanços culturais e mantendo Alexandria como um centro de conhecimento. Mais do que uma rainha sedutora, Cleópatra foi uma estadista habilidosa. Cleópatra é cercada por mistérios, inclusive sobre sua verdadeira aparência. Apesar das representações glamourosas em filmes, a ciência aponta outra direção. Ela era descendente dos gregos macedônios, com traços típicos do Mediterrâneo. Moedas da época mostram um rosto com nariz marcante e queixo forte, longe dos padrões de beleza atuais. Escritos antigos dizem que seu charme vinha da inteligência, carisma e cultura, e não da beleza física. Sem restos mortais confirmados, não há como saber exatamente como ela era. Mas uma coisa é certa: Cleópatra conquistava mais com a mente do que com o espelho. Cleópatra virou sinônimo de poder feminino e sedução. Foi retratada por Shakespeare, pintores renascentistas e cineastas modernos. O filme Cleópatra, de 1963, com Elizabeth Taylor, é um dos mais caros da história do cinema e recebeu 4 prêmios Oscar, a maior premiação do cinema mundial. E até hoje, atrizes, músicas e editoriais de moda fazem referência ao seu estilo. Sua imagem é usada em perfumes, jogos, séries e HQs. Ela não é apenas uma figura histórica, é um ícone cultural que prevalece até os tempos atuais. Se você curtiu essa jornada pela vida de Cleópatra, aproveita agora para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E agora me conta aí nos comentários. Você acha que Cleópatra realmente se deixou picar por uma cobra?
Ou foi tudo parte de um plano secreto para desaparecer da história? Sua opinião pode render boas teorias por aqui. E continue com a gente para mais mistérios e curiosidades do passado, aqui no Fatos em Cenas. Nos vemos no próximo vídeo.